Estamos iniciando mais uma entrevista da série Encontros com a Consultoria do Senado. Hoje vou conversar com Marcos Kohler sobre um estudo de sua autoria que fala dos efeitos da eliminação da cobrança de impostos sobre os remédios. Marcos, seu estudo, conclusão dele, contraria o senso comum. O fim dos impostos dos remédios acaba por prejudicar os mais pobres? Porque, como é que você chegou a essa conclusão? Armando, a conclusão do meu estudo, realmente, ela vai um pouco contra o senso comum, que a gente chama de contra-intuitiva. Porque, em geral, se presume que quando você retira impostos de uma determinada mercadoria, os remédios, por exemplo, você teria uma redução equivalente no preço ao consumidor, o que beneficiaria o consumidor. Em geral? Em geral. Mas não é bem assim que acontece em alguns mercados. Nos mercados em que existe o que a gente chama de poder de mercado, oligopólios e monopólios, ou seja, os fabricantes têm condição de exercer preços mais elevados, muito mais elevados do que os seus custos e o lucro normal, e ainda assim continuam mantendo uma grande clientela. Então, esse tipo de produto, você tem que fazer uma análise da tributação dele com um pouco mais de sofisticação, porque os efeitos de uma retirada ou de uma colocação de tributos podem ser muito diferentes daquele esperado para mercadorias comuns, mercadorias essenciais e no mercado concorrencial. Então, por exemplo, quando o governo pega alguns produtos essenciais, como arroz, feijão, óleo de soja, não é? E são produtos que você acaba não consumindo tão mais também porque estão mais caros ou mais baratos. Então, a gente chama isso de uma elasticidade baixa. A reação do consumidor aos preços existe, mas não é muito pronunciada. E o mercado de arroz, feijão, óleo, esse tipo de mercado, esse tipo de mercados, eles são bastante concorrenciais. Então, quando você retira o preço no mercado, você retira o imposto no mercado como esses que eu citei, o efeito é imediato em termos de redução de preço e você beneficia grandemente o consumidor. O que ocorre num mercado oligopolizado, de monopólio, como é o mercado de medicamentos em grande parte dos produtos? O que ocorre é que a retirada do imposto vai produzir uma redução de preço muito pequena, mas vai produzir uma grande queda de arrecadação do governo. Então, o ganho que o consumidor tem é muito pequeno em relação à perda que o governo tem no recolhimento de impostos. E como nós temos uma especificidade no mercado de remédios no Brasil, em que existe um grande orçamento público para oferecer remédios a preço mais baixo e de graça para a população mais pobre, o efeito de uma redução do preço dos medicamentos não seria exatamente um grande benefício ao consumidor. Exatamente em função disso. Dadas as características do mercado de medicamentos, você teria uma reação dos preços muito pequena para baixo e uma grande perda de receita. E aí o governo teria menos recursos para fazer os programas de distribuição de remédios, distribuição de remédios de graça na farmácia popular. Na farmácia, nos hospitais públicos, né? E toda a rede de fornecimento. Quando você fala do mercado brasileiro oligopolizado, essa é uma característica do nosso mercado em função das patentes, digamos assim, que são propriedade de laboratórios estrangeiros? Sim, mas não é uma característica apenas do mercado brasileiro, né? O mercado de medicamentos, ele tem uma especificidade porque grande parte dos medicamentos são frutos de pesquisas bastante longas, difíceis e arriscadas. Porque eu posso ser um laboratório e estou desenvolvendo um determinado medicamento aqui durante, digamos, 5, 6 anos, com um gasto bastante alto, e um laboratório concorrente, por exemplo, pode chegar antes na produção de um remédio tão efetivo para aquele tipo de doença. Então, existe um risco no desenvolvimento de remédios. O próprio risco científico mesmo de não se conseguir chegar a uma boa formulação, uma formulação eficiente ou segura. Então, a patente é fundamental no mercado de medicamentos no mundo inteiro, porque ela é que garante esse poder de monopólio do qual nós estávamos falando há pouco. Então, esse lucro adicional
que o fabricante do remédio pode ter, por ter um remédio original mais eficaz, que ataca uma doença que antes não podia ser combatida por medicamento, ou que tem menos efeitos colaterais. Ou seja, qualquer que seja a vantagem que o novo remédio traga, é importante que o fabricante tenha, durante algum tempo, esse poder de monopólio, que é expresso na patente, para ele recuperar o investimento. E é dessa forma que, no longo prazo, a indústria farmacêutica vai beneficiando todo mundo. Porque, veja bem, é melhor hoje, do ponto de vista de saúde, acesso à medicação. Um operário ele tem acesso a uma medicação muito mais sofisticada do que a rainha da Inglaterra teve no século XIX. Não é? Então, esse desenvolvimento tecnológico ele é fundamental e deve ser mantido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conhecer essas nuances para entender o que seria a melhor política pública. É por isso que eu tentei explorar isso no artigo e a conclusão que eu cheguei é que no agregado, porque você tem que olhar tanto as pessoas que estão comprando o remédio, você tem que olhar a arrecadação pública e tem que olhar o que é feito com a arrecadação pública, que contingente que recebe mais esse benefício. Então, é por isso que no agregado, a conclusão que eu cheguei, dado o poder de monopólio dos medicamentos, é melhor continuar com a política de cobrar o tributo no preço em que está. Desde que o governo utilize o arrecadado dos impostos para reverter isso em medicamentos gratuitos ou a baixo preço via farmácia popular para as camadas menos... Ou mesmo nos hospitais, nas farmácias que distribuem gratuitamente, né? Existem muitos programas de muitas doenças que as pessoas têm direito a acessar os medicamentos de graça. O HIV, as pessoas infectadas pelo HIV, por exemplo, elas têm acesso a uma medicação bastante cara e sofisticada gratuitamente. O importante nesse argumento também é entender que vários países que, assim como o Brasil, a partir principalmente da Constituição de 88, estão investindo num sistema universal de saúde que busca atender a todos, não é? É importante que o governo não perca a capacidade arrecadatória para continuar cumprindo esse papel. Um segundo ponto muito interessante desse mercado, que eu acho vale a pena nós falarmos nessa conversa, não é exatamente a patente, mas é a tradição de certas marcas de medicamento, que inclusive já perderam a patente. São chamados os medicamentos de referência. Muitos deles já não têm mais patente. Existe concorrência com esses remédios, tanto de similares quanto de genéricos. Qual é a questão? A questão é que o medicamento é um produto de alta tecnologia e só pessoas muito especializadas têm capacidade de dizer, de fato, se um remédio é bom ou ruim, ele é mais eficaz ou menos eficaz. E a indústria farmacêutica, ela tem um trabalho bastante forte de posicionar suas marcas principais. Todos os laboratórios buscam posicionar bem no mercado as suas marcas de referência. E as pessoas Estamos falando de marketing. Estamos falando de marketing. E com isso, o que ocorre? Às vezes as pessoas preferem comprar o medicamento de referência do que um genérico, que em tese teria o mesmo efeito, não é? Então é muito importante também nós analisarmos que nesse mercado existem ganhos de oligopólio ou monopólio, não só em função de patentes, mas também por causa dessa característica de dificuldade para o consumidor de aferir a qualidade do produto que ele está levando. Se eu for na padaria comprar um leite e um pão, eu tenho absoluta capacidade de fazer um julgamento sobre a qualidade desse produto que eu estou consumindo. É diferente com o medicamento. O medicamento, todos nós sabemos, é algo extremamente técnico e é por isso que existe a Anvisa e todo um procedimento, toda uma regulamentação, exatamente porque o consumidor, em geral, ele está tomando um remédio em função de um aconselhamento do médico, de uma receita, não é? Então ele não tem condição técnica de fazer um julgamento do produto que ele está consumindo. Se aquela substância está fazendo o efeito benéfico que supõe-se que deveria fazer. Exatamente. Então, existe uma força muito grande dos medicamentos de referência. Existe um dado que está no artigo, que eu acho importante a gente lembrar, que a Organização Mundial de Saúde detectou que nos países de renda média,
como é o caso do Brasil, existe uma diferença de até 151% entre o preço dos medicamentos de referência e o preço dos medicamentos genéricos. É uma diferença bastante grande que mostra um poder de mercado importante dos laboratórios também nesse segmento. Não tem nada a ver mais com patente, aí tem a ver mais com o julgamento que as pessoas fazem. Com a fama do remédio. Com a fama do remédio. O prestígio do remédio. O prestígio do remédio, exatamente. E eu pergunto, essa situação que você detectou no Brasil, ela pode ser generalizada para outros países? Ela pode ser generalizada dentro desse marco de política pública para a saúde. O que eu quero dizer com isso? Os países que tendem a ter um atendimento universal à saúde, e vamos falar aqui dos países europeus, eles não têm uma diferenciação de preço, de tributação para o remédio adquirido em farmácia, em geral. Mesmo paraísos da social-democracia como Noruega e Suécia, pelos dados que nós levantamos, eles não tiram a tributação do remédio. Mas, concomitantemente, são sistemas de saúde universalizados que estão atendendo a população, inclusive no fornecimento de remédios. Já nos Estados Unidos, que tem uma filosofia diferente, existe uma participação muito pequena do Estado na provisão de serviços de saúde, então você tem uma retirada mais forte dos tributos. O que se justifica, porque já que o governo não usa a tributação para universalizar o atendimento à saúde, inclusive fornecimento de remédio, faz todo sentido você retirar em parte o tributo para procurar beneficiar o conjunto da população. Sei. E no caso brasileiro, há várias propostas, aqui mesmo no Senado recentemente, uma proposta do senador Paulo Bauer terminou rejeitada, ele queria também tirar os impostos dos remédios. Se isso supostamente fosse feito, os laboratórios terminariam sendo beneficiados indiretamente? Pela teoria econômica, é isso que ocorre. Se você tem um bem em que existe poder de monopólio, seja pela tradição da marca, seja pela patente, o nível de redução de preço ao consumidor vai ser muito menor do que o nível de redução dos impostos. É isso que a teoria nos ensina. Então, eu tenho bastante segurança com relação aos possíveis efeitos de uma política de redução de tributação em remédios. Por tudo que aponta a experiência internacional e a teoria econômica, uma redução no preço dos remédios, ela não vai favorecer o consumidor na medida em que o nosso senso comum esperaria. Exatamente por causa dessa questão crítica. A redução de preço que vai haver vai ser muito pequena em relação à perda de receita governamental. E eu pergunto, como é que essa questão é tratada nos demais países? Eu queria que você traçasse um paralelo entre alguns países e o Brasil. Como eu estava te falando antes, os países europeus tendem a ter uma política de menor redução de tributos, exatamente porque o sistema deles é construído numa lógica de universalização de saúde. Certo. A Alemanha, por exemplo, o preço de medicamento, o imposto de consumo sobre medicamentos é rigorosamente o mesmo que o dos demais produtos. O imposto de vendas. Ou seja, não há uma diferenciação. Não há uma diferenciação. E nos Estados Unidos? Há uma diferenciação de tributos, ou não há cobrança de tributos, ou há uma redução importante, embora nós tenhamos que lembrar o seguinte: nos Estados Unidos não existe uma política tributária uniforme, porque os estados têm um poder muito grande de definir a sua tributação. Mas, de forma agregada, a gente pode considerar que nos Estados Unidos, especialmente para os remédios de prescrição, ou seja, aqueles que só podem ser fornecidos com receita médica, existe sim a retirada dos tributos de venda. E se eu pedisse para você descrever o mercado brasileiro de medicamentos? É um mercado muito concentrado, ele se diferencia do resto do mundo, ele é original? Como é que você que estudou o assunto traçaria um panorama do mercado farmacêutico brasileiro? De acordo com o que nós percebemos na literatura e no que
a OMS aponta e outros órgãos que estudam essa questão, fazendo inclusive comparação internacional, que é o mais importante, existe uma diferença muito grande, como eu já apontei, entre o preço do medicamento genérico, em países como o Brasil, e o preço do remédio de referência. Né? Você pode até dizer o seguinte, mas outro dia eu vi um genérico que estava custando mais caro que o medicamento de referência. Isso pode até acontecer, um ou outro caso. Mas assim, do ponto de vista estatístico, realmente existe uma grande diferença de preço entre os remédios de referência e os remédios genéricos, ou similares. Sei. Que são remédios de marca também, mas não é exatamente aquele primeiro remédio que surgiu. E além disso, existe uma característica interessante para se apontar, que mostra a diferença, o efeito de distribuição de renda que essa política tem. Porque nas famílias de renda mais baixa, uma pesquisa do IPEA demonstrou que entre 40% e 60% dessas famílias de menor renda são atendidas na sua totalidade ou na maior parte da sua demanda de medicamentos. Ao passo que as famílias de maior renda têm uma participação menor. Seu orçamento, a quantidade de remédio que elas compram é 90% daquilo que elas recebem de doação gratuitamente do governo. Então, isso mostra que realmente o arranjo fiscal atual, que é de cobrar impostos, mas tem uma política de bastante universalização, ele incentiva mais a redistribuição de renda no país. Você poderia até fazer uma crítica e dizer o seguinte, mas não seria melhor, então, permitir um lucro maior para os monopólios, porque dessa maneira você está incentivando a pesquisa? Poderia haver um argumento desse tipo. Mas eu acho que no Brasil a gente é muito mais receptor de tecnologia do que criador de tecnologia na área de fármacos. Então, também esse argumento não seria muito relevante. Os laboratórios que atuam no Brasil, em grande maioria, são estrangeiros. Trabalham com patentes estrangeiras, ou são estrangeiros, ou são filiais, ou são joint ventures. O importante é que a produção de tecnologia de ponta na área de farmácia no Brasil não é muito relevante. Não que não exista, estou dizendo que não é muito relevante. Né? Grande parte dos medicamentos de referência no Brasil, dos medicamentos mais modernos, foram desenvolvidos fora do país. O advento dos genéricos influenciou até que ponto esse mercado? Quer dizer... Não, é bastante importante. A existência do genérico é bastante importante, porque aquele setor da população que é mais esclarecido confia que os testes de bioequivalências são feitos, são rigorosos e, portanto, os remédios genéricos têm uma qualidade bastante parecida ou igual à dos medicamentos de referência, para aquele dado princípio ativo do medicamento. Mas... como eu disse novamente, como o consumidor ele tem uma dificuldade muito grande de avaliar cientificamente a qualidade do medicamento, existe uma propaganda muito forte, existe uma indução bastante forte ao consumo dessas marcas mais bem posicionadas. E isso acaba se refletindo num diferencial de preços entre o genérico e as marcas de referência. Mas, sem dúvida, a introdução dos genéricos significou um ganho muito grande para a população, porque você tem acesso aos mesmos princípios ativos com um custo muito menor. Eu pergunto, o que você acha da tese de que o Brasil deveria ter uma presença estatal maior nesse setor, talvez até criando, como tem a Fiocruz, outros laboratórios que pudessem fabricar e fornecer medicamentos a baixo preço para a população em geral? Eu não teria condição de fazer uma avaliação muito exata dessa questão, porque eu não tenho um conhecimento dos processos exatamente de fabricação, dos custos envolvidos e todas as atividades que têm que ocorrer para ver a fabricação de medicamento, que realmente é um mercado bastante complexo. Eu não sei se necessariamente o governo teria que ter fábricas, né? O governo, em geral, ele não é muito eficiente. Mas eu acho que o tipo de política que o governo faz e que os governos vêm fazendo desde 88, com a universalização da saúde, vai num bom caminho. Você
ministra os medicamentos nos próprios hospitais, você dá os medicamentos, fornece os medicamentos. Cria uma rede, inclusive dentro das farmácias de privadas para fornecimento. Exatamente. Eu acho que esse tipo de atuação é melhor do que talvez o governo tentar entrar fabricando e etc. Porque um poder muito grande que o governo tem é porque ele é um grande comprador, primeiro. Segundo, que ele é um grande comprador com conhecimento técnico. Então, todo o tipo de pressão a que está sujeito o consumidor, no sentido de acabar confluindo para marcas mais caras, esse tipo de pressão não funciona no governo, pelo menos idealmente. Por quê? Porque existe um corpo técnico-científico que trabalha para o governo capaz de fazer esse tipo de avaliação de eficiência do medicamento. E também, em função do volume de compras do governo, se tudo correr bem, o governo tem condições de fazer as compras a um preço muito mais baixo, mesmo de laboratórios privados. Então, eu não vejo necessidade de uma política de fabricação de medicamentos por parte do Estado. Muito obrigado pela entrevista, muito interessante sua posição. Ela contraria o senso comum, mas você argumentou e, de fato, sem dúvida, suas considerações merecem a atenção dos políticos que acham que simplesmente baratear, quer dizer, tirar o imposto vai baratear o remédio, não é? Eu agradeço pela oportunidade que está sendo dada à consultoria de participar desses programas e divulgar os trabalhos que a gente desenvolve aqui no Senado. Muito obrigado. Pois então, assim concluímos a nossa entrevista. Eu queria lembrar aos nossos telespectadores o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo encontro aqui na TV Senado.